O governo do estado está com uma cartela de projetos para serem feitas parcerias e concessões com a iniciativa privada. Alguns desses projetos já são feitos e outros ainda estão sendo planejados. Para comentar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe a superintendente de parcerias e concessões do governo do estado, Viviane Moura. Bom dia, Viviane. Seja bem-vinda ao Bom Dia News. Bom dia, eu que agradeço. Viviane, o governo do estado está com uma cartela significativa de projetos, né, para serem trabalhados com a iniciativa privada, né? A gente já tem 5 aí em andamento, né, que já foram feitas essas parcerias e outros aí estão para execução. Quais são esses outros projetos que são considerados prioritários para o governo do estado para ser feita essa parceria com a iniciativa privada? Bom, a gente tem na cartela 27 projetos em estudo. Dos 27, 10 projetos estão aptos a serem licitados ainda esse ano. Alguns mais adiantados, porque a gente passa por etapas burocráticas que são necessárias, né? São de lei, e a gente não pode fugir. Mas alguns a gente já conseguiu vencer essas etapas e eles estão prontos para licitar. O caso, por exemplo, do Centro de Convenções, que a gente publica hoje já no Diário Oficial do Estado, e amanhã sai o aviso e a gente vai disponibilizar edital e o material, todos os estudos para análise da iniciativa privada. Fora ele, o Piauí Shopping Center Modas está pronto, o Hospital Infanto Juvenil está pronto, PPP dos Resíduos de Saúde, mais alguns outros projetos, como o Terminal de Barra Grande também está pronto. A gente está só aguardando a PGE devolver esses projetos para nós. Devolvendo esses processos, a gente vai partir para o processo licitatório. No caso do Centro de Convenções, o Centro de Convenções é uma obra emblemática, né, que é bastante aguardada, porque ela está em obras há muito tempo, né, e agora ela já estava numa expectativa de ser entregue bem em breve. Qual essa parceria com a iniciativa privada? Ela vai incluir o quê? Bom, ela inclui a gestão do equipamento, que é o principal foco do projeto, né? Mas também a conclusão da obra, até porque para o concessionário operar e fazer com que o Centro de Convenções comece a ser utilizado, né, e promova eventos, seja palco de execução de eventos, realização de eventos, o privado precisa concluir a obra. Essa é uma etapa hoje, não é a etapa mais significativa do projeto, pelo contrário, o governo já entregou mais de 80% da obra pronta. Nós temos um valor e um volume de investimento bastante considerável aplicado pelo governo do estado. O que o privado vai fazer é concluir, mobiliar, equipar e começar efetivamente a dar utilização para aquele espaço, que hoje é um espaço que faz falta no cenário de eventos do estado e que tem um potencial muito grande de alavancar e fomentar esse segmento, principalmente em Teresina. A expectativa do governo é concluir esse processo do Centro de Convenções quando? Para que a iniciativa privada comece realmente a operar? Até outubro. A gente fala de processo licitatório, tem 30 dias de publicação de aviso. Como é um processo de concessão e que as etapas de licitação são diferentes da Lei 8666, a gente tem um processo um pouco mais célere. Portanto, em outubro a gente tem condição de já ter contrato assinado, né, e um parceiro privado começando a tocar o projeto. Já teve empresas interessadas, já que manifestaram esse interesse em estar Bom, a gente fez audiência pública e na audiência pública, né, e na etapa de consulta a gente sente o mercado. Então apareceram empresas daqui, empresas de fora, interessadas em ter mais informações, obter mais informações, entender um pouco mais de como foram estruturados esses estudos e acredito que a gente vai conseguir sim, a exemplo dos outros projetos, a gente vai conseguir trazer um bom parceiro para tocar mais essa concessão, mais essa PPP para o governo. Viviane, eu recordo bastante que quando foi feito o primeiro processo, quando o governo do estado começou a discutir a primeira parceria, né, inclusive da água de saneamento aqui em Teresina, com a Águas de Teresina, foi feito, teve muito questionamento, questionamento inclusive na justiça, dos próprios servidores da AGESPISA, tinha um receio muito grande da população, né, em perder, porque são equipamentos públicos que estão sendo concedidos para a iniciativa privada. Você acredita, hoje com essa cartela, com esse volume significativo de projetos que o governo do estado está querendo apresentar para a iniciativa privada, você acredita que o governo venceu essa barreira com a população, esse receio com a população em relação a estar repassando essa parceria com a iniciativa privada? Bom, o resultado ele não mente, né? O resultado do que a gente fez hoje, na verdade, valida o que a gente falava no começo. Primeiro, o Estado continua sendo parte no processo, o Estado não sai.
quando as pessoas falavam do saneamento e falavam que as tarifas iam dobrar, iam aumentar de uma forma desordenada, que ninguém ia ter controle, que o privado ia entrar, ia fazer, ia ser, na verdade o Estado sairia e a população ficaria descoberta, ninguém ia controlar essa empresa pública, ela só queria lucro, a gente sempre afirmou o que é a base da PPP. Primeiro, o Estado, ele funciona como regulador, ele funciona como fiscalizador e monitora as ações do privado. O privado entra, óbvio que a iniciativa privada sempre vai, na fase de gestão, assim como qualquer segmento de mercado, vai objetivar lucro. Mas esse lucro, ele é controlado dentro de um contrato público em que o Estado continua sendo regulador. E os serviços, a tendência é que eles melhorem na medida em que a infraestrutura, né, é reformada, ou então em que a gente tem novas construções sendo feitas e que essa infraestrutura afeta diretamente o serviço. Então, a gente conseguiu provar com esses projetos, eles em execução, que nada daquilo aconteceu, ou seja, as tarifas de água e esgoto de Teresina, elas continuam seguindo a mesma regra que rege a Jaspisa, que é um contrato, é uma regra de reajuste que funciona para todo mundo. A gente mostrou que os investimentos estão sendo feitos, tem mais de 450 milhões executados pela Água de Teresina. A gente já vê significativas melhoras, principalmente no que diz respeito à regularidade do fornecimento de água. Portanto, a gente mostrou na prática que a parceria com o setor privado pode sim dar certo, desde que sejam feitos bons estudos, desde que a gente consiga fazer licitações transparentes, em que a gente promova competitividade, a competição saudável entre o mercado. Judicialização é natural, a gente trata como uma coisa natural, por quê? Porque as empresas concorrem, elas querem seu espaço, elas vão brigar e essa briga termina indo para o judiciário. A gente hoje tem mecanismos dentro do contrato de mediação de conflitos, tem trabalho de arbitragem que diminui esse processo judicial, né? Na verdade, diminui um pouco essa disputa dentro no âmbito do judiciário. E a gente tem trabalhado assim, de uma forma muito próxima da sociedade, através do diálogo, né, promovendo diálogos abertos, aceitando a contribuição do mercado e também das entidades, né, e da população, para que a gente tenha no final projetos com licença social. Viviane, assim, por que o governo do Estado tem adotado a questão mesmo da parceria? Falta recursos para que o governo do Estado possa fazer esses investimentos? A gente vê, por exemplo, o Albertão, o próprio Centro de Convenções, que já duram muito tempo, são espaços que acabam sendo subutilizados pelos piauienses, obras que se arrastam há muitos anos. Então, você acredita que essa parceria com a iniciativa privada é uma maneira de o Estado não deixar ociosos esses equipamentos que, de uma forma ou de outra, também demandam custos, inclusive de manutenção, mesmo quando eles estão parados? Bom, são vários fatores para eleger e a gente incluir, por exemplo, um projeto dentro da carteira. Mas o fundamental entre eles é o fato do equipamento estar sendo útil ou não à população. E o que depende do governo e o que o Estado, enquanto fomentador, pode fazer com o apoio da iniciativa privada, ou se determinados serviços ou equipamentos não podem, né, utilizar essa modelagem como uma ferramenta para fazer com que eles tenham utilidade. A gente avalia, primeiro, um equipamento como o Verdão, por exemplo. Vou falar do Verdão. O Verdão era um equipamento que o Estado investiu. O Estado tinha acabado de executar obras de modernização e de reforma. Mas o equipamento é um equipamento que tem um viés muito ligado à gestão especializada da iniciativa privada. O Estado não foi feito para gerir ginásio. O Estado foi feito para fomentar o esporte, mas ele pode fazer isso sem que ele tenha que ser o operador do ginásio. O operador do ginásio tem que ser alguém que saiba fazer, e tem experiência com relação a isso. Então, a gente olhou para o Verdão era uma obra inacabada? Não, o Estado tinha feito a sua parte, mas era fundamental que a gente tirasse esse equipamento da gestão direta do governo, passasse para alguém que tivesse condição de fazer essa gestão e, mais do que isso,
com isso, promover-se a economia também. Porque, como você falou, todos esses equipamentos geram despesa para o Estado. Nós estamos falando hoje, em 5 anos praticamente de projetos assim, já executados, em sua maioria no caso da rodoviária, estamos falando de 17 milhões de economia para o governo. Era dinheiro que o governo tinha que investir nesses equipamentos só para manter e funcionando. Fora a necessidade que o Estado tinha de fazer alguns investimentos para fazer reparos, reformas ainda que emergenciais. Então, são vários aspectos que o governo leva em consideração quando escolhe um projeto, né, para que ele faça parte desse programa. Não é só o fato de não ter dinheiro para concluir obra, e também não é isso, até porque PPP não é só para isso. PPP é principalmente para que o Estado, a partir dessa parceria com o setor privado, ganhe em eficiência, melhore a prestação de serviço para a população e melhore o seu ativo. Porque no final dos contratos, todos esses bens continuam sendo do governo. Certo. Entendi. A gente vai ter agora essa semana, né, a discussão aí, vai ter um fórum de governadores do Nordeste, vão estar aqui e também vai ter um outro evento paralelo que vai estar discutindo essa questão da infraestrutura e outros projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é que está previsto ser discutido nesse evento, tá, Bibi? Bom, no dia 22 de agosto nós vamos ter a primeira edição do Fórum Nordeste da ABDIB. A ABDIB é a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, concentra hoje mais de 200 empresas, que são empresas significativas, trabalham essencialmente com o setor de produção e desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. A ABDIB hoje é uma entidade reconhecida nacionalmente, inclusive é uma entidade que tem fomentado muita discussão e tem participado muito ativamente na produção, inclusive de material e produção de alternativas para o governo, para governos, na verdade, né, com relação à infraestrutura. E a ABDIB vai fazer a sua primeira edição Nordeste do Fórum, que ela já realiza em São Paulo e em Brasília, e escolheu o Piauí para sediar esse evento. Vai ser aqui em Teresina, lá no Blue Tree. Vão estar presentes os governadores do Nordeste, eles vão vir para uma agenda no dia 21, uma agenda do Fórum, do Consórcio Nordeste, e vão ficar já para a abertura do evento no dia 22. E a intenção da ABDIB é fazer com que o olhar do mercado, não só nacional, mas internacional, se volte para o Nordeste, para que as empresas, os investidores, vejam que aqui também existe potencial, existe uma demanda, existe uma necessidade de infraestrutura para alavancar o desenvolvimento, o crescimento econômico desses estados e que tem muita coisa a ser feita, tem muita oportunidade de negócio e tem estados muito bem preparados, que estão ávidos, inclusive, por fomentar essas parcerias e implementar novos projetos que promovam o desenvolvimento. Tá certo, então. Então, todo mundo aí de olho nesse fórum, né, para participar e ver o que é que vão trazer aí de melhorias, de investimentos aqui para o Piauí e também para o Nordeste. Uma coisa é certa, se a gente não tivesse feito um bom trabalho, não fosse hoje uma referência nacional no cenário nacional e internacional, com certeza não seríamos hoje o protagonista dentro desse cenário, principalmente das PPPs. E o Piauí não seria sede de um evento tão importante como é o evento da ABDIB. E depois, sem que a gente faça esse tipo de trabalho, é difícil que a gente consiga prospectar mercado, porque a gente só consegue atrair o setor privado, atrair as empresas, se a gente tiver vários fatores reunidos. E um deles, dos pré-requisitos que eu reputo como principal é o governo estar muito bem organizado, ter uma boa base de governança institucional e saber, a partir de um conjunto de ações, saber se promover, mostrar o que tem planejado, o que tem executado, uma boa governança, credibilidade e confiança. Tá certo, então. Te agradeço, Viviane, a sua participação aqui com a gente. Fica o convite aqui para estar com a gente em outras oportunidades e a gente com certeza vai cobrir aí esse evento. Eu que fico feliz pela oportunidade e estou à disposição. Obrigada.